Você sabia que a ciência comprova a sequência da criação descrita no livro de Gênesis? E você sabia também que uma matemática chamada Margaret Hunter, ela desenvolveu um estudo para descobrir qual a probabilidade que Moisés teria de acertar aquela sequência sem que tivesse conhecimento de causa, ou seja, dando um chute. Sabe qual a resposta que ela chegou? Então assista ao vídeo até o final que você descobrirá essas respostas e também como foi a sequência da criação descrita no livro de Gênesis. Antes de dar sequência ao assunto, eu gostaria de lembrar a você que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa ser notificado dos próximos vídeos que irei postar sobre este assunto. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha só que interessante. Quando a Bíblia descreve, no versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, ali, na verdade, Deus está narrando a criação do princípio ao fim. Ali ele já incluiu toda a criação, como a terra, o planeta, as estrelas, os animais, os vegetais, o ser humano, os céus que envolvem os anjos, toda a criação celestial. Enfim, ele fez um resumo em poucas linhas. Criou Deus os céus e a terra. Só que do versículo 2 em diante, ele vai começar a explicar em detalhes como que essa criação foi formada. Quando Deus fala que havia trevas e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, isso mostra para nós que a terra era coberta por água e havia trevas, não havia ainda luz. Então Deus, quando ele concluiu o seu planejamento da sequência criação, ele disse: haja luz e houve luz. Olha que coisa maravilhosa. Quando ele disse haja luz, a ciência confirma que no passado houve uma grande explosão que hoje eles chamam de Big Bang. Eu não estou afirmando que quando Deus disse haja luz, tenha sido Big Bang, mas há uma grande possibilidade, porque foi a partir daí que as coisas começaram a surgir no nosso planeta. Então, quando Deus disse haja luz e houve luz, ele viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. A luz ele passaria a chamar como dia e as trevas como noite. Essa foi a criação do primeiro dia. Já no segundo dia da criação, Deus fez separação das águas. Ele criou o firmamento, ou seja, ele separou águas em estado líquido e em estado gasoso. A água em estado líquido, obviamente, ficou na superfície da Terra e em estado gasoso ficou na atmosfera da Terra. Ou seja, surgiu então o ciclo da água. Essa foi a criação do segundo dia. Já no terceiro dia, Deus ajuntou as águas em um só lugar e ele fez aparecer a porção seca. A porção seca Deus chamou de terra e onde as águas se ajuntaram, ele passou a chamar de mares, ou seja, o mar que nós hoje conhecemos. E aí surgiram os continentes, as ilhas, enfim, toda a superfície, que nós chamamos hoje de terra, é o que ocorreu no terceiro dia. Muitos já devem ter ouvido falar, talvez na escola ou lido em algum lugar, de um ocorrido que houve no planeta há milhões de anos atrás, que a ciência chama de Pangeia. Olha que interessante. A Pangeia é quando a Terra abriu fendas gigantescas e começou a se abrir. Foram ali que surgiu os continentes. Então, provavelmente, nesse momento, quando abriram-se fendas, as águas foram se escoando para algumas fendas e a terra seca foi aparecendo. Esta é apenas uma parte da criação do terceiro dia, porque no terceiro dia ele também criou as relvas, as ervas, as árvores frutíferas e cada uma produzindo frutos
e dando semente segundo a sua espécie. Foi aqui que apareceu os primeiros seres vivos relatados na Bíblia, que são as ervas. E só para você entender um pouco mais, a ciência confirma que o ser vivo que se tem conhecimento no planeta mais antigo são as algas marinhas, que na verdade são plantas, são vegetais, são ervas. Isso confirmando que a Bíblia tinha razão, ou melhor, a Bíblia tem razão. Já no quarto dia, Deus criou os luminares, os grandes luminares, os corpos celestes. Deus encheu o céu de estrelas, de astros, conforme hoje nós vemos, para facilitar a contagem de dias e de anos e de tempos para o ser humano que ainda seria criado. Então Deus criou também o sol para predominar sobre o dia e a lua para predominar sobre a noite. Mas agora você pode se perguntar, mas lá no princípio, Deus não criou a luz e chamou a luz de dia e as trevas de noite? Se não tinha ainda o sol, o que poderia estar iluminando ali a ponto de Deus já dar o nome de dia e noite? Na verdade, a luz que brilhava ali, nós podemos considerar que era a própria glória de Deus, ou seja, o próprio suposto Big Bang que nós citamos no início, era a luz que expandia sobre o universo e fazia uma separação. Mas essa luz iria se afastar fisicamente. Então, Deus colocou o sol para predominar sobre o dia e a lua para predominar sobre a noite. Na criação do quinto dia, Deus criou também todos os animais aquáticos e todas as aves que voam no céu. Ele povoou as águas e povoou os ares do nosso planeta. E deu a cada um deles também a capacidade de se reproduzir segundo a sua espécie. E você sabia que a ciência confirma que os seres viventes mais antigos, depois dos vegetais, são os animais marinhos, os animais aquáticos? Mais uma vez mostrando que a Bíblia tem razão. Já no sexto dia, Deus criou também todos os animais terrestres, os ferozes, os domésticos, os que rastejam, os que sobem nas árvores, enfim, Deus criou os animais terrestres para povoarem a terra e cada um reproduzindo segundo sua espécie. Porém, nesse sexto dia, Deus também teve uma criação que ela é peculiar, ela é especial, ela é diferente. É a criação do homem, do ser humano, conforme imagem e semelhança de Deus. Porém, sobre esta criação nós falaremos em um outro vídeo, porque nós vamos dar uma ênfase, porque na verdade toda a Bíblia, toda a Escritura existe por causa desta criação. E é sobre ela que nós falaremos em detalhes, para você entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Como eu havia prometido, eu falaria de uma pesquisa realizada por uma mulher chamada Margaret Hunter, que é uma matemática. Ela quis fazer um estudo para chegar em qual probabilidade Moisés teria de acertar a sequência que hoje é confirmada pela ciência, sem que ele tivesse um grande conhecimento de causa. Ou seja, qual a chance que ele teria de acertar aquela sequência se ele não soubesse de algo que mostrasse para ele? Na verdade, ela fez uma pesquisa e chegou à conclusão que ele teria uma chance em 479 milhões de possibilidades. Ou seja, mais difícil do que ganhar na loteria ou na Mega Sena, que hoje é muito conhecido. Mas eu, na verdade, diria que ele teria, na verdade, uma chance zero de errar aquela sequência. Sabe por quê? Porque aquela sequência só poderia ser passada, ser descrita daquela forma, se alguém revelasse aquilo para ele. E como nós vimos em vídeos anteriores, foi o Espírito de Deus,
O próprio Deus, através do seu Espírito, é que revelou aquela criação para ele. Senão nem ele, nem homem nenhum, jamais teria condições de saber. Então, há 3.000 anos atrás, homem nenhum teria condições de certificar que aquela sequência era verdadeira, era lógica. Hoje, com os recursos da ciência, algumas coisas se podem comprovar, mas para Moisés a chance seria zero, a não ser que alguém revelasse para ele. Então, para a gente encerrar aqui esse assunto sobre ciência, porque a intenção não é comprovar a Bíblia cientificamente, porque a Bíblia não se comprova. Eu estou apenas usando alguns pontos para que aqueles que ainda têm alguma dúvida possam aumentar a credibilidade até mesmo pela comprovação da ciência. Mas a Bíblia é um livro de fé e não científico. A própria ciência, ela confirma toda aquela sequência da criação. Ela confirma que no princípio houve uma grande luz. Ela confirma que o ser vivente mais antigo que se tem registro no planeta são as algas marinhas, que são os vegetais. Ela confirma que os animais são os seres vivos depois dos vegetais mais antigos. E depois disso vem os animais terrestres e, por último, o homem. Olha só que interessante. Olha só que coisa maravilhosa. Homem nenhum teria essa capacidade de saber disso há mais de 3.000 anos atrás. Nós podemos concluir que é a revelação do Espírito de Deus.